Aleluia! Que bom poder estar aí compartilhando mais uma vez a palavra de Deus com você. Uma pequena porção, claro, das Sagradas Escrituras. E eu sei que para o seu dia, para o meu dia, isso é vital, isso é de suma importância. E eu quero dividir com vocês a palavra de Deus que está escrita pelo profeta Jeremias, né, no capítulo 20, versículos 7 ao 12. Então, o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7 ao 12. E a epígrafe do texto diz assim: o lamento do profeta. Versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi o coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque eu ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e os denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que guardam de mim que eu tropece, dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão todos os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram subitamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinha os afetos e o coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha casa. Vamos ler o versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Que texto maravilhoso e que encheu o meu coração. Encheu e encheu bem, porque as dificuldades, né, a gente sempre passa por ela. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós vivemos os momentos difíceis. É um engano, seria utópico pensar que só porque estamos em Deus, amamos Deus, estamos livres de questões constrangedoras, situações difíceis, dificuldades em relacionamentos, dificuldades com o nosso próximo. Então, todo esse momento nós vivemos aqui com dificuldade. E não há ninguém que possa dizer assim, por exemplo, olha, eu nunca adoeci. Todos nós passamos por um momento aí de doença. Pode ser uma doença simples, uma gripe talvez, um resfriado, mas já passamos por ela. Ninguém pode dizer assim, eu nunca me entristeci. Porque querendo ou não, às vezes a tristeza bate na nossa porta e ali nós podemos entristecer, a alegria pode nos faltar, porque a alegria é um momento. Agora, a felicidade é um estado de vida, é uma coisa diferente. E também ninguém pode dizer assim, eu nunca desanimei. Gente, por exemplo, viver o ministério, viver assim, diante das pessoas, o desânimo sempre vai nos bater à porta. Por quê? As pessoas nos decepcionam. As questões que sonhamos, nem sempre elas acontecem, especialmente no nosso momento, que isso aí nos desanima bastante. Nós precisamos guardar o nosso coração e proclamar bem alto, show desânimo, show desânimo. Quantas pessoas aí agora acordam pela manhã e já pensam, vinda, céus, quanta dureza. Já estão desanimadas antes mesmo de começar o dia. Nos primeiros minutos já dizem palavras de murmúrio. Quantas pessoas já estão aí pensando com medo do dia? Não, nós temos que dizer show desânimo, show desânimo. E aqui o profeta Jeremias, que era um chorão, ele entendeu bem isso por alguns motivos.
Ele pode dizer show a esse desânimo, passa daqui, sai para lá. Por quê? Ele sabe, assim como nós que passamos problemas financeiros, temos problemas familiares, temos problemas profissionais. Quantas vezes ainda você, na sua empresa, você pode estar nos ouvindo agora, pode estar nos assistindo para ir para o trabalho ou já estando no trabalho, mas você está sem motivação alguma para trabalhar porque o colega do seu lado lá pisou no calo. E não é o caso da Carol aqui, eu estou apontando para ela, mas não é o caso da Carol não, viu, Carol? Mas talvez você aí está decepcionado com o chefe, você pediu aumento, ele não te deu, tinha uma promoção aí que você era o candidato e na última hora outro passou à sua frente, com isso você desanima. Todos nós passamos por esses momentos e o profeta aqui, ele nos ensina que para a gente nos livrar do desânimo é muito fácil, é só nós não escutarmos o que os outros dizem negativamente. Olha o verso 10 aqui que ele diz: porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Ou seja, murmuração é aquela palavrinha entre os dentes, é aquela conversinha atravessada de corredor, a rádio peão, exatamente, aquela que só vem para conversar, só para nos trazer o desânimo, com o objetivo de nos intoxicar. Nós já aprendemos aqui no De Tudo Um Pouco, no quadro Mundo do Trabalho, sobre o ambiente de trabalho, o ambiente tóxico. Então nós vivemos isso muitas vezes, até na nossa igreja nós temos esse péssimo hábito de ficar falando, de colocar ali a nossa expressão daquilo que a gente concorda ou discorda, e muitas vezes nós nos levantamos contra os homens de Deus, contra lideranças, sendo que nós só queremos falar, mas nós não nos propomos às mudanças que têm que acontecer. Com isso, se nós prestamos ou emprestamos os nossos ouvidos a esses falatórios, a essas palavras que nos desanimam, certamente isso vai nos contaminar, porque desce rapidinho para o nosso coração. Porque a nossa carne, ela quer sempre ficar nessa zona de conforto, ela não quer essa transformação, ela não quer, nós queremos sempre fazer a boa política da vizinhança com o inferno. Nós queremos sempre ficar bem na fita com aquele que vem nos falar alguma coisa, com aquela desculpa de que só estou desabafando, só quero compartilhar com você. Se é fofoca, se é murmuração, não empreste o seu ouvido a isso não. Por quê? Dificuldades todos vamos ter. Por que a gente tem que ficar dando ouvidos às lamúrias das outras pessoas? Aqui Jeremias, ele aprendeu isso, assim como Davi, quando ele ouviu lá falar, olha, não vai ter jeito de vencer o Golias não, olha, esse cara é muito forte, esse cara não tem isso, a armadura dele, só a armadura pesa tanto. Será que ele não ficaria desanimado por ouvir isso? Por exemplo, Bartimeu, quando ele queria muito a cura para a sua visão, o pessoal, olha, não incomoda o mestre não, só para de gritar, não precisa querer mudança não, nada vai mudar na sua vida. Nós prestamos os nossos ouvidos a isso e nos desanimamos. Jeremias também nos ensina aqui no verso 9, olha o que ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Se você quer dizer adeus, dizer assim, ó, show desânimo, você precisa se lembrar de quem te chamou e de quem te amou. As pressões vêm e muitas vezes nós fazemos casos dessas primeiras palavras. Você não vale nada, você é burro, você vai ser como seu pai, você vai ser como sua mãe. Mas será que essa é a palavra que Deus diz quando Ele fala que você é a menina dos olhos dele? Que Ele te amou acima de todas as coisas a ponto de Ele dar o seu único filho em seu favor? Será que Deus, Ele tem falado essas mesmas coisas? É hora de você agir em fé, trazendo esse tipo de palavra de que você é o chamado de Deus. Chamado, aqui no contexto, quer dizer escolhido. No meio de tantos outros, você foi escolhido por Deus. E foi escolhido com um propósito, para cumprir um propósito de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 16, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho.
Ele sabia que ele era o escolhido, ele lembrava disso ao tempo todo. Nós temos que nos lembrar, porque aquilo que vai nos sustentar no dia a dia não é alegria. Exatamente, a alegria não nos sustenta em vida, dinheiro não nos sustenta, amizade não nos sustenta. Sabe o que nos sustenta para viver uma vida de modo digno? É lembrar que somos chamados e que temos essa motivação. É ação por devidos motivos. Quais são os motivos de você estar aí? Porque Deus te ama, Ele te deu vida e Ele quer fazer um milagre aí na sua vida. Nós não devemos nos esquecer de quem nos amou, de quem teve misericórdia de nós, daquele que perdoou os nossos pecados, daquele que nos tirou do inferno, que era o lugar que merecíamos, e nos dá e nos promete e nos leva para o céu, que era o lugar que nós definitivamente não merecíamos. E ainda o profeta Jeremias aqui, para a gente encerrar esse momento, para dizer aí, show desânimo, aqui no versículo 11, o profeta Jeremias diz: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão todos os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, porque, se não houvesse sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Ou seja, reconheça que as suas vitórias, as suas virtudes, os seus dons e os talentos, eles vêm de Deus. Deus é quem te presenteia, é Deus quem te melhora, é Deus quem te aprimora para a vida. Então, por isso, nós só vamos ser prósperos e alcançar esse nível de felicidade, de ânimo, a partir do momento em que nós nos lembrarmos dele em todo o tempo, esquecermos desses falatórios e colocarmos a nossa confiança nele. Lá em Tiago, nós aprendemos que Deus, Ele não abençoa o homem de ânimo dobre. Ora está bom, ora está ruim, ora está bom, ora está ruim. É difícil. A palavra do Senhor nos ensina, através do apóstolo Paulo, que nós devemos viver o amor de Deus e a constância de Cristo. É esse crescimento assim, ó, retilíneo, objetivo e sempre crescente. Precisamos observar isso na nossa vida. Por quê? Meu irmão, minha irmã, todo problema tem solução. Todo problema. Talvez a solução dele virá exatamente quando nós abrirmos mão da nossa suficiência para a resolução dele e deixarmos com que Deus, Ele haja em nosso favor. Isso é colocar a confiança em Deus. Confie em Deus nessa manhã. Confie no Senhor, que é Ele que te levanta, é Ele que te toma pela mão, é Ele que te diz, não temas. Então, creia, como Jeremias aqui creu. Ele sabia que o seu Deus era um poderoso guerreiro e ele veria todos aqueles que pelejavam contra ele, passando ali os seus maus bocados. Não que a gente deseje o sofrimento do outro, mas é uma lei da semeadura. A gente não pode sair disso, mas nós queremos viver e amar essas pessoas, porque pesa sobre nós uma responsabilidade de pregar o Evangelho, de mostrar a Cristo com o nosso viver. Então, diga aí agora, show desânimo. Se você tiver a oportunidade de, estando à frente de um espelho, diga assim, eu sou mais que vencedor. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar emocionalmente, né, para que você se fortaleça aí, para caminhar no seu dia, vencer aí as batalhas e, claro, alinhar. É o meu pedido, é a minha oração todos os dias, alinhar a minha agenda com a agenda de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse dia e show de desânimo. Amém. Vamos lá? Show de desânimo. Isso mesmo. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso mesmo. Vai lá no espelho. Ó, dá um tempinho. Vai lá buscar esse espelho. Coloca ali na sua frente e diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Com certeza. Vamos orar, selando essa palavra, né? Abençoada nas nossas vidas. Essa palavra que veio do coração de Deus, do coração do Serginho, para o nosso coração. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós vamos viver hoje, viver esses dias, e Ele traz essa palavra, porque no momento da adversidade, nós nos lembraremos da palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. E no momento da bonança também,
nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Nós te agradecemos pela Tua palavra que realmente faz com que de um local seco brote água. Por isso, Pai, venha de maneira sobrenatural mesmo, com essa palavra nos nossos corações, nas nossas vidas, fazer brotar água, fazer dar fruto, fazer dar flores. Deus, que haja um transformar do Senhor sobre as nossas vidas, que haja um mover do Senhor sobre as nossas histórias, que o não humano se torne um sim do Senhor, independente daquilo que estejamos vivendo, que possamos estar seguros de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que o Senhor não perdeu o controle de nada, de que o Senhor é dono de todas as coisas, foi o Senhor quem fez todas as coisas, por isso cuida daquilo que fez. E o Senhor tem cuidado, tem zelado de nós, zelado por nós, e que venhamos crescer, amadurecer, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós entregamos ao Senhor esse dia, entregamos ao Senhor a nossa agenda, entregamos ao Senhor a nossa família, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em todas as coisas. Obrigada por se importar conosco, obrigada por trazer uma palavra que vá de encontro ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo sendo tão grande, se importa com a gente, mesmo sendo tão pequenos. Deus, obrigada porque o Senhor nos valoriza. Obrigada porque o Senhor nos deu valor quando nos criou, nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança. Que possamos caminhar, agir conforme o Senhor caminha e age, conforme o Senhor já fez, conforme o Senhor nos tem direcionado. Que tenhamos um dia abençoador e que sejamos pessoas abençoadoras, possamos abençoar aos outros, ser um instrumento de bênção na vida do outro. Em nome de Jesus, quero orar também pelos enfermos, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão num presídio, que o Senhor venha trazer a cura no físico, a cura na alma, tirar toda a amargura, tirar toda a tristeza, toda a angústia e transformar lugar de pranto em festa, em lugar de tristeza, que o Senhor dê dupla alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Carol. Amém. Que bênção.